E eu, hoje que não moro tão próximo ao estádio, já morei na Pessoa Gabiso, que é uma rua paralela onde mora o Simas hoje. É fascinante por conta de tudo, né? Sua casa vira o ponto de encontro dos amigos no dia de jogo, você vai para o estádio em cima da hora do jogo, você está vendo todo o movimento que uma partida de futebol gera, né? Na cidade, que dirá no entorno do Maracanã. Torcida, buzinaço, carro para lá e para cá e bandeira, enfim, um grande tumulto. Nos grandes jogos em que eu não estava, eu de casa ouvia o barulho daquele monstro, né, rugindo. Enfim, é um mito, né? O Maracanã é um mito absoluto na cidade. Mas sobre o mito do estádio, enfim, Simão tem muito mais a dizer do que eu. Maracanã, pra mim, o Maracanã, eu só te digo duas coisas pra você entender o que é o Maracanã pra mim. A primeira é a seguinte: quando eu consegui finalmente com o meu trabalho, com o fruto do meu trabalho, ter condições de comprar um apartamento, na verdade eu não comprei um apartamento, eu comprei uma garagem para poder ir ao Maracanã. Porque eles sabem que eu moro a pé a 3 minutos do estádio. Então foi um critério decisivo para mim, porque eu queria morar perto do Maracanã. Né? Isso para mim era fundamental. E a minha família, por conta dessa relação com o futebol, do meu pai que gostava muito de futebol, essa questão com o Santos, depois aqui com o Flamengo, meu avô e tal, o programa da nossa família aos domingos era Maracanã, independentemente do jogo. Esse era um detalhe muito curioso. Isso é verdade. Então a gente ia a qualquer jogo. E é tão maluco isso que o primeiro jogo que eu vi no Maracanã, eu não lembro do jogo. Mas o que o meu pai me levou foi na final de uma Taça Guanabara de 74, América e Fluminense. O América ganhou de 1 a 0. Eu fiquei tão obcecado com aquilo que eu queria de qualquer maneira decorar a escalação do time do América que ganhou do Fluminense de 1 a 0, porque tinha sido o primeiro jogo que eu fui. E eu te digo ela agora sem o menor problema. O América jogou aquele jogo com Rogério, Orlando, Alex, Geraldo e Álvaro, Ivo, Braulio e Edu, Flecha, Luizinho e Gilson Nunes. Eu nunca esqueci a escalação completa do primeiro, eu não lembro de nenhum lance do jogo. Mas eu fiquei tão obcecado com essa questão do Maracanã, do Maraca, isso que acontecia, etc e tal, que foi um troço impressionante. E quando eu penso no Maracanã, a imagem que me vem à cabeça é a seguinte: você imagina Roma e o Coliseu. Bom, a Roma tem o Coliseu, aquilo é Roma e não tem outro lugar. Por exemplo, vai para Roma, ali está o Coliseu. Né? É o Coliseu. Você pode ter 80 mil arenas onde o sujeito enfrentava leão, enfrentava o diabo que o parta, gladiador, o cara se matando e etc e tal. Roma tem, eu costumo dizer isso, Roma tem o Coliseu e o Rio tem o Maracanã. O Maracanã é um Coliseu. A importância histórica do Maracanã como memória, como monumento, né, como testemunha do tempo, é similar à importância que o Coliseu tem. Você estuda a história antiga, aí o cara vai para Roma porque ele quer ver o Coliseu. O sujeito que daqui a 300 anos for estudar a história da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, a história do Brasil, a formação do povo brasileiro, essa cultura mestiça que a gente produziu aqui, que é inusitada, que é única no mundo, né? O Maracanã vai ser um centro de peregrinação, o Maracanã é um lugar de memória. Por isso é importante preservar o Maracanã. Por isso é importante guardar certas características do Maracanã, porque o Maracanã é isso, o Maracanã é um Coliseu. A gente fica brincando, mas não é não, o Maracanã está, eu falo isso para meus alunos, eu falei, olha assim, ó, tem Quéops, Quéfre, Miquerinos, pirâmides do Egito, Esfinge, Coliseu, o Diaba 4, agora você não sabe, porque existe o estádio Mário Filho. Maracanã é isso, Maracanã, em termos de memória, monumento, testemunha da história, o Maracanã é aquilo, rapaz, é pirâmide, o Maracanã é Coliseu, o Maracanã é Termas de Caracala, o Maracanã vai além de qualquer outra coisa. É aquilo é o Maracanã. Não, e a gente vai pensando o seguinte, Simão, a gente está com 40, na fase dos 40 anos, começar a pensar na quantidade de jogos que você já assistiu ali, de dramas que você já viveu, não é brincadeira, né? Eu tenho uma coleção de ingressos que é uma sola de sapato plataforma, né? Porque igual o ingresso era de papel. Eu cheguei a dar para você de aniversário uma vez um emoldurado com os ingressos dos jogos do Botafogo que eu fui, que não eram com o Flamengo necessariamente, porque eu ia aos estádios para ver o futebol. Você fica impressionado com a quantidade de guerras ou de batalhas que você já viu ali de vida ou morte.
Muito impressionante, né? Você voltar no tempo e ver o que você viu. Ah, eu estava lá, eu estava nesse jogo, eu estava nesse, enfim. E o curioso é o seguinte, quando o estádio foi ser construído, porque aquele terreno era um terreno que pertencia ao Jockey Club, né? Você tinha um hipódromo ali e tal. Quando se definiu que seria necessário construir um estádio por conta da Copa de 50, houve um debate furioso sobre isso, porque queriam construir a princípio o estádio de Jacarepaguá. E aí teve aquele grupo que defendia e tal o Maracanã. Inclusive um dos sujeitos mais importantes para a construção do Maracanã, entusiasmado, foi o Ari Barroso. Porque o Ari Barroso era vereador, ele era da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, ele era vereador pela UDN, o Ari Barroso. Aí teve disputa com o Carlos Lacerda, que preferia que o estádio fosse construído em Jacarepaguá, etc e tal. E é curioso que quando a gente lê, eu tenho uma amiga que é minha cunhada, também a mulher do meu irmão, que a tese de mestrado dela chama-se O Rio Corre pro Maracanã. Foi sobre a Gisela, é a esposa do meu irmão. E aí a Gisela estudou o Maracanã e tal, aí eu falando com ela, aquela coisa toda, com a Gi, falei, Gi, o seu livro foi fundamental para mim, a leitura dele me deu um certo estranhamento pelo seguinte, porque sempre que eu pensei no Maracanã na minha vida, eu realmente tinha aquela impressão que o Maracanã, parodiando o Nelson Rodrigues, o Maracanã tinha surgido 5 minutos antes do nada, né? Quando houve a explosão que deu origem ao universo do Java 4, a imagem que eu tenho assim, o Maracanã já estava ali. E é impressionante, então, como o Maracanã adquiriu uma série de significados, de lugar de memória, etc e tal, e é isso. É um templo, o Maracanã não tem outra forma de você falar isso. É vir e visitar o Mário Filho, o Maracas. Bom, aproveitar a pausa para... É sua cunhada, então? Ela é a esposa, mas eu ia citá-la na pergunta. Pô, agora a mulher botou uma comida aqui que eu quase peguei, ela tirou de volta. Aquilo era cenário? A comida é deles. Era deles, entendi. Agora pede pra gente alguma coisa. A gente pode comer aqui? Pode comer aqui? Pode. Gisela é minha cunhada. Legal. Casaram com meu irmão. Você não sabia? Isso foi uma absoluta coincidência de agora. Mais uma coincidência. Deixa eu só fazer uma ligação com um segundo. Você viu o livro dela?